Nosso convidado hoje aqui no programa é o diretor-presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares. A CAERN, Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, está se preparando para lançar no ano que vem, abril, uma parceria público-privada para esgotamento sanitário em 48 municípios do estado, incluindo a capital. Há uma discussão recente que a Prefeitura de Natal avalia a ideia de romper o contrato com a companhia. Roberto Linhares está aqui com a gente para explicar todo esse contexto e explicar o posicionamento da CAERN. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Diógenes, bom dia a todos da mesa, bom dia a todos que nos ouvem e veem. A explicação mais simples é a necessidade que a gente tem do esgotamento, né? Ela é imperativa. Não à toa que foi aprovada em 2021, baseada no novo marco do saneamento, a Lei Complementar 682, estadual, aprovada pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa, criando as duas micro-regiões de saneamento, compartilhando a titularidade, Diógenes, do saneamento das 4 vertentes, né? A distribuição e tratamento de água, tratamento e distribuição de água potável, o esgotamento sanitário, a coleta e o tratamento de resíduos sólidos e a drenagem urbana, né? Isso, a obrigação legal é que em 2033, em dezembro de 2033, 90% dos lares dos potiguares tenham esgotamento sanitário e 99% dos lares potiguares tenham água tratada nas suas torneiras. E isso é o que está previsto do marco do saneamento aprovado pelo Congresso Nacional. Isso, né? E ratificada pela Lei Complementar Estadual 682 de 2021, que incluiu Natal na micro-região Litoral Seridó e Mossoró na micro-região Central-Oeste. Por quê, Diógenes? Você sabe que 90% dos municípios potiguares estão no semiárido, né? Sim. E aí, tanto Natal tem que ter esgoto, água, lixo e drenagem tratados, coletados e tratados, como Jaçanã, como Venha Ver, como São Tomé também tem que ter. Então há esse subsídio, né? Se leva subsídio dos mais rentáveis para os que têm menos condições de ter esse serviço, né? Então, o que sobra em Natal se leva para Venha Ver, se leva para os municípios da Monsenhor Expedito, todas, né? O que sobra em Mossoró se leva para Venha Ver, né? Para Serra do Mel, né? Para na Litoral Seridó, por exemplo, para Jaçanã e para São Tomé. Em geral, assim, os municípios que estão divididos nessas duas regiões, são 48 municípios que estão divididos aí, bancam dos municípios que não têm condições dos 167 que a gente tem, né? Exatamente isso. É para cumprir com o que se chama na lei, o princípio básico da lei, que é a modicidade tarifária. Uma tarifa módica ou uma tarifa que caiba no meu bolso, no seu bolso e no bolso do seu João que recebe Bolsa Família. Justamente porque a água não é do município, a água é estadual ou federal, para que haja essa distribuição para todos e que todos tenham esse serviço que é essencial à vida. Então a micro-região, a lei da micro-região e o novo marco legal permitem esse compartilhamento da titularidade, e inclusive Natal e Mossoró questionavam na justiça isso. Tem no TJ ações dos dois municípios, mas que foi derrubado ao liminar que Mossoró conseguiu no STJ, justamente levando, né, essa tese à tona, trazendo essa tese à tona, e o STF também já entende dessa forma. Então é algo que é para todos, não para uns, né? Roberto, e aí a Natal, município, rompendo esse contrato, pode ter implicações do serviço para o consumidor, principalmente desses outros municípios, até implicação também na tarifa? De que forma que isso afeta o consumidor? Sua pergunta foi excelente, né? O maior impacto realmente é na tarifa, porque veja, se Natal viesse a ter autorização da micro-região, que é como se fosse um condomínio, e aí mais de 50% disseram, pode sair, Natal, nós não precisamos de você aqui no colegiado, pronto, autorizou. Natal teria que indenizar o que a gente chama de ativos não amortizados, o que tem enterrado de tubo, as estações elevatórias, estações de tratamento de esgoto e de água para a companhia de águas. Isso a preço de hoje em torno de 530 milhões de reais. O impacto na tarifa... Não seria uma multa como a imprensa noticiou, tal, seria a indenização. Indenização desses ativos não amortizados, ou seja, que a companhia investiu que não reverteu ainda na tarifa para a companhia.
530 milhões significa hoje algo em torno de, no mínimo, 62% de impacto na tarifa. Pode ser que no início, né, de repente, não vamos dar esse aumento para não prejudicar a população de início, mas depois isso viria. Vou dar um exemplo de Alagoas. A tarifa de Alagoas, quando começou a PPP de Alagoas, que é diferente da nossa, é uma PPP de uma concessão parcial, a nossa seria uma PPP administrativa de esgoto, a tarifa de Alagoas era praticamente igual ou menor que a da CAERN. Hoje ela é, Diógenes, no mínimo, na faixa mínima da tarifa residencial, no mínimo 62,8% maior. Isso aconteceria em Natal. Isso, quando ela começa a andar nas faixas da tarifa residencial, que é consumiu até 15, até 20 metros cúbicos, ela chega a ser 110% maior. E isso tem menos de 2 anos que está implantado lá. Né? E olha que teve uma outorga lá, que foi de 2 bi, que não foi nem paga a terceira parte ainda da outorga, porque já teve reequilíbrio e reequilíbrio do reequilíbrio. Ou seja, o maior prejudicado realmente ia ser o consumidor, porque o tubo, a rede que está enterrada é a mesma. Não é como a energia elétrica que tem lá um fio que de repente pode substituir. Não é como o meu celular que você tem Oi, Claro, TIM, Vivo e por aí vai. Só tem aquele tubo e aquela infra. E é aquela infra que vai ter que ser arrancada ou substituída e vai continuar sendo servida da mesma forma, aquele serviço sendo prestado da mesma forma naquela mesma infra. Então, realmente o impacto em tarifa, eu digo aqui para todos que me ouvem, é que em um ano teria aí uma tarifa quase que dobrada em Natal. Presidente, quando o senhor fala 530 milhões, a CAERN também, na hora que recebe as contas, ela não está sendo restituída daquele trabalho que ela está apresentando, né? Aliás, só para complementar, o secretário do Planejamento esteve aqui, Wagner Araújo, e chegou a falar que se tivesse de pagar uma indenização desse valor, de contas, teria que haver um encontro de contas. O secretário está confundindo alho com rapadura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A tarifa, ela é baseada, isso é porque ele não entende disso, ele precisa só explicar para ele também, se tiver nos ouvindo. Wagner é um cara super competente, eu considero como sendo um dos melhores técnicos do Estado, mas a tarifa, ela é baseada numa revisão tarifária dos últimos 4 anos. É até um erro que se tem no saneamento, que você olha para o passado, você não olha para o futuro. Mas ela leva em consideração alguns pontos. Por exemplo, investimentos necessários para cumprir com as metas, né? A base de ativo regulatório, que é esses tubos que estão enterrados, essa elevatória que ainda precisa ser amortizada, a estação de tratamento que precisa ser amortizada, os custos da companhia, que a gente chama de OPEX da companhia, né? Então, isso é levado em consideração para essa montagem da tarifa. Se tiver algo extra, tem que ter uma revisão tarifária. Por exemplo, setor elétrico. Quando falta água no Sudeste, o que é que acontece? Bandeira vermelha 2, bandeira preta, bandeira não sei de que lá. Justamente para compensar aquilo que não foi previsto na revisão tarifária. Então, é um conceito totalmente errado. Outra coisa que o secretário confunde. O governo do Estado deve, que se diz lá, deve não sei o que lá da saúde. Não tem nada a ver. A Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte é uma sociedade de economia mista que não se comunica com o patrimônio do governo do Estado, a não ser para distribuir algum dividendo ou receber alguma coisa do controlador, inclusive que tem uma legislação federal, contábil, internacional, que diz que são partes relacionadas, não pode haver essa comunicação econômico-financeira. O relacionamento município CAERN não tem nada a ver com o que o controlador tem na companhia. Então, finalizando isso aí, a revisão tarifária diz o que é necessário para pagar a tarifa naquele momento. Que, por exemplo, a obra da trincheira pode de repente trazer um transtorno grande para Natal. Que obra é essa? Essa obra da trincheira aí da Alexandrino pode trazer um transtorno grande para mais de 40% de Natal e ter um custo para Natal. E isso, se não tiver previsto, não estava previsto lá na revisão tarifária, pode impactar também a tarifa da população. Roberto, o secretário alega descumprimento de metas da CAERN nessa questão do saneamento, do esgotamento sanitário em Natal, como argumento para talvez romper esse contrato da CAERN com a Prefeitura. O que é que o senhor tem a falar sobre descumprimento de metas da companhia em relação ao município de Natal? Diógenes, o contrato anterior, que foi renovado em 31 de dezembro de 2021, então não tem contrato que ele está, o contrato que ele tinha que se basear no novo, que leva
meta de 90% de cobertura de esgoto até 2033 e 99% de água, e a gente vai entregar agora em 2026 a Zona Norte de Natal, a estação de tratamento da Zona Norte de Natal, que vai levar a Zona Norte de 3% para 43%. E em dezembro, a segunda fase dela, o segundo módulo dela, que leva a 95%, só isso já deixa Natal com 80% em 2026, e em 2027 Natal está com 95%. Se cumpre isso, aquele contrato que ele estava olhando, que foi aditado pela lei das micro-regiões, foi bastante impactado por uma decisão que se tomou em Natal, que foi errada. Qual foi essa decisão? Em toda a Europa, em todo o mundo, Diógenes, tem emissário submarino. A gente sabe que a capacidade de diluição, de tirar o ruim do esgoto, né, lançado, mesmo com tratamento primário ou secundário no mar, é muito maior do que no rio. Não deixaram fazer. Tinha um projeto como esse ali. Isso, em Ponta Negra. Do emissário em Ponta Negra. Não deixaram fazer o emissário submarino de Ponta Negra. Desculpa, presidente, pegando um gancho que Deus está falando, eu morei nos anos 2000 em Maceió. Naquela época já existia. Já tinha emissário submarino, tem no Ceará. Se eu tiver errado, o senhor me corrija, ou era 10 ou era 20 quilômetros mar adentro. Isso. Eu não entendo por que aqui foi negado. A capacidade de diluição é milhares de vezes maior do que aqui no Rio. Então você lança um esgoto com tratamento secundário, não agride nada, porque a capacidade de diluição lá fora é muito maior do que o que a gente tem no Rio. Esse projeto morreu? Projeto morreu do emissário? Por que não passou, Diógenes? Por que tem na Europa, tem em todo o Brasil, tem em Salvador, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro? Por que não deixaram fazer em Natal? Houve um grande debate ambiental. Ambientalistas e o Ministério Público em cima de algo que ele, na verdade, só houve um prejuízo da sociedade, que era para estar com a universalização. Eu, como superintendente da Caixa, fiquei com o coração partido, porque eu devolvi 120 milhões de reais para esse emissário submarino. 120 milhões de reais. Em 2010, 2011... Nos anos 90 já existia, de hoje, na Praia da Avenida... Lembro demais, Praia da Avenida, o emissário submarino. Isso lá em Maceió. Lá em Maceió. Aqui eu lembro que eu fiz várias entrevistas sobre o assunto. Eu acho que a gente passou um ano praticamente discutindo isso. E foi arquivado isso, não tem mais. Não se deu. Não tem nem recurso. Eu devolvi na época na Caixa Econômica Federal, acho que em 2010. O senhor era superintendente da Caixa aqui. Eu devolvi 120 milhões de reais. Esse emissário é rápido de ser construído. Eles se colocam os tramos e depois ele é fundeado, né? Ele fica no fundo do mar. E não se deixou fazer em Natal. Por quê? Porque se colocou o nome de emissário submarino de Ponta Negra, mas ele só ia passar em Ponta Negra, ele ia lá no meio do mar, em alto mar. Então, lá em Maceió, de Azul, é 10 ou é 20 quilômetros? Qual é o custo? Era mais ou menos aí, dezenas de quilômetros. Então, qual o custo disso para a sociedade de Natal? Vou deixar claro para todo mundo aqui, para ver como as decisões que a gente toma, elas têm impacto, né? Ou seja, a gente é responsável por nossas escolhas. Aquele emissário custaria 120 milhões de reais. Era necessária, suficiente para universalizar o esgotamento em Natal. Antes de 2012, que estava no contrato. Estava no contrato, o secretário não vê isso. Mas precisa olhar para isso. Sabe quanto é que custam agora as obras de Natal? Que Natal não coloca um centavo. Que é obra federal, as obras de esgotamento da Zona Norte e da Zona Sul, que é recurso do governo do estado através da CAERN, mais de 500 milhões e 505 milhões de reais do maior contrato de OGU do Brasil. Eu assinei com a governadora Rosalba Ciarlino lá no Centro Administrativo, eu era superintendente regional da Caixa Econômica Federal, vai custar mais de R$1 bilhão, Diógenes. Só aquele da Zona Sul, ali vai, se eu não me engano, já vai para 240 e vai chegar a mais de 500. E a da Zona Norte vai ficar mais de 500. Quem é que está pagando isso, Diógenes? Eu, você, nós. A sociedade do Rio Grande do Norte. Porque, como eu disse, o esgotamento, o saneamento, ele é compartilhado. Há uma coisa que antes se chamava subsídio cruzado, que hoje se chama de subsídio interno, que é porque estão nas micro-regiões. Então, a decisão que se tomou lá atrás impactou esse contrato. Outra coisa que o secretário falou da compensação, que não tem nada a ver. Natal deve a CAERN. Não tem nada a ver. Natal deve a CAERN se só do que não está prescrito de alguns órgãos, a maioria dos órgãos da Prefeitura de Natal que não pagam água e esgoto,
mais de 126 milhões de reais. Se considerar o que está prescrito, mais de 250 milhões de reais. Cadê o dinheiro para esse investimento que não veio? Estava na tarifa. Precisou tomar dinheiro emprestado para fazer esse pagamento. Quando se pega dinheiro emprestado em banco, faz o quê? Paga juro, né? E esse juro é elevado. Então, precisa que a gente organize esse discurso. Agora, Natal é um excelente, é o maior parceiro da companhia. Nós estamos em tratativas com a Natal. Eu tenho certeza que vamos chegar num bom termo, né? E chegar a Natal, por exemplo, Natal não chega, já tem uns 5 a 6 anos, que está lá no fundo de saneamento de Natal, que precisa entregar os projetos que precisa para a gente entregar um percentual da arrecadação para Natal, para investir em drenagem, e Natal não entrega, Diógenes. Você quer um exemplo? Eu assinei aquele contrato do túnel de macrodrenagem em 2012. Antes da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo. A gente estava fazendo isso para entregar aqueles contratos para a Copa. Como a gente entregou os viadutos, entregou tudo da cidade na época da Copa. Até hoje não foi finalizado. Então, era para ter por ano, no mínimo aí, 15 milhões de reais para drenagem, para esse fundo de saneamento. E a gente está conversando com o Natal para ter isso e mais alguma coisa para o município ter condições de investir em macrodrenagem, na drenagem normal, para que a gente tenha uma situação diferenciada. Quando dá uma chuva de 100 milímetros em Natal, o que é que acontece? O caos. Essa discussão está na imprensa, está na mídia, o secretário assinou artigo falando sobre o assunto, o senhor tem dado entrevista, mas em algum momento a prefeitura sentou com o senhor para tratar desse assunto, sobre reavaliação do contrato de Natal com a CAERN? Sim, nós chegamos quase a fechar isso no ano passado, né? Natal teve, olha, os gestores de Natal, os passados e na época presentes, que era o prefeito Álvaro Dias, ia responder uma tomada de contas especial por não ter concluído as obras de esgoto da Nossa Senhora da Apresentação, África e Passo da Pátria. Nós assumimos essas obras. Quanto foi? 40 e poucos milhões de reais. Estamos tocando as obras, vamos terminar as obras. Então, avançamos com o Natal nisso, já estava tudo certo para passarmos os recursos do fundo, eles apresentarem os projetos de drenagem, muitas vezes até a gente se responsabilizando por fazer a obra, se fosse o caso, para passar mais algum recurso para complementação disso e para fazer esse ajuste das contas de Natal. Mas simplesmente se parou, né? E se entrou com essa ação judicial, que não teve liminar no TJ, e com certeza Natal não vai chegar a vencer, porque é algo que já está pacificado. Tem uma ação na Justiça de Natal, né? Então é algo que não é de agora, já se pensa de antes, né? Mossoró perdeu a liminar no STJ, né? E a gente com certeza vai chegar a vencer isso por causa da legislação, né, que supera. E eu tenho certeza que a gente vai avançar com o Natal em relação a isso. Por quê? A pergunta que Natal faz é, e o que Natal ganha com isso? E 1 bilhão que está sendo investido agora em Natal, gente? 1 bilhão de reais é pouca coisa. Natal colocou o que nesse recurso? E a África, Nossa Senhora da Apresentação, né, Passo da Pátria, mais 50 milhões de reais, e os 55 milhões que eu estou pegando para redução de nitrato agora, que a Assembleia está autorizando a CAERN a pegar para investir em Natal, isso não conta, e mesmo assim ainda vai ter mais dinheiro para drenagem e para coleta e tratamento de resíduo. É isso que Natal ganha. Presidente, uma curiosidade, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, em quantos a CAERN não vai? Nós temos 154, na verdade, só temos aumentado. Hoje, os 153 contratos da CAERN são regulares, seja esses da microrregião que a gente fez as concessões, seja os outros que a gente fez por administração direta, e está vindo agora de novo o Planema, é o 154º, e nos procurou já Major Salles para ser o 155º município. Então, de 167 nós temos 155, e é bem provável que mais à frente, mais algum município venha para a companhia. Hoje a arrecadação, me permita só complementar, hoje a arrecadação da companhia, que era em 2019 46 milhões de reais por mês, está em 85, 86, e a gente já vai ter uma arrecadação esse ano de 1 bilhão e 30 milhões de reais. Ou seja, a companhia está, do ponto de vista financeiro, organizada, está cuidando
de forma correta da sua governança. Dando retorno do lucro ao Estado. Esse lucro ao Estado, nos últimos 6 anos, e não é errado, mas nos últimos 6 anos a gente entregou na mão do governo do Estado mais de 100 milhões de reais e colocou pelo governo do Estado mais de 300 milhões de reais. Não teve um centavo colocado do governo do Estado na companhia, ou seja, a gente está cumprindo com o nosso papel como é exigido de um órgão público. Você ia perguntar mais só bem rapidinho, por que duas cidades tão próximas de Natal não pertencem a CAERN, no caso do Extremóis e São Gonçalo? Extremóis, na época se optou pelos SAIs, Sistemas Autônomos de Água e Esgoto, mas veja, São Gonçalo está agora vai licitar o sistema deles, justamente porque se percebe que não há condição de universalização com o município, não tem recurso suficiente. Esgoto é o mais caro, Diógenes. Por que a gente optou por uma PPP administrativa de esgoto? E é só o esgoto. Porque o esgoto é o mais caro. Primeiro, para manter a companhia como pública, nós entendemos como, eu como não sou privatista, rapaz, entendo como sendo algo, um setor estratégico que deve continuar como público, né? Não pode ser colocado na mão do privado, porque se você fecha a torneira, o cara paga R$250 por um caminhão-pipa. Imagina quanto ele não pagaria por uma água tratada e de qualidade. Então, entendemos como devendo continuar público e por isso que eu acho que a PPP deve ser uma PPP administrativa de esgoto com a companhia controlando tudo isso. Eu queria agradecer a presença aqui do diretor-presidente da CAERN, Roberto Linhares, no nosso programa. Obrigado, Roberto. Até uma próxima oportunidade para a gente ir acompanhando esse assunto que é muito importante para Natal. Obrigado, Diógenes. Aliás, Natal não, para o Estado do Rio Grande do Norte. É um prazer estar contigo. Eu acho que aí não é um regime de competição, eu acho que é de cooperação. A gente quer que o esgoto e a água estejam na casa de cada cidadão. É saúde, qualidade de vida, dignidade da pessoa humana e é vida, né? E a preços módicos. E a preços módicos, respeitando a modicidade tarifária. Então a gente está à disposição, na hora que precisar, é só falar que a gente está aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado.